pessoal, estamos de volta, mais uma aula de história, diretamente do Estúdio 1, do canal Educação para toda a galáxia, e nós estamos falando hoje de populismo, clientelismo, tá certo? São conceitos que muitas vezes são semelhantes, né? Quanto à grafia, quanto à pronúncia, mas são diferentes quanto ao significado, tá certo? Então vamos lá. Na verdade, ficou essa questão aqui, porque na aula anterior nós respondemos uma questão, vamos para a próxima, né? O que é que diz? O coronelismo, fenômeno social e político típico da República Velha, embora suas raízes se encontrem no Império, foi decorrente da... Vamos lá, vamos logo nessa questão, pessoal, identificar as palavras-chave. Ele está falando de coronelismo, né? Que foi um fenômeno da República Velha, tá? Embora suas raízes se encontrem no Império, e foi decorrente da... Está aqui, bem aqui no próprio enunciado da questão, já tem o link com as alternativas. Ou seja, em relação ao que foi dito sobre coronelismo, ele é decorrente da... Se é decorrente, então é para nós marcarmos a alternativa que trate sobre as origens, né, do coronelismo, tá? Vamos lá. A. Promulgação da Constituição Republicana, que institui a centralização administrativa, favorecendo nos estados as fraudes eleitorais. Não, pessoal, não tem a ver com a Constituição, né? O coronelismo não surgiu decorrente da promulgação da Constituição Republicana. Não tem uma relação com a Constituição, não. B. Supremacia política dos estados da região sul, possuidor de maior poder econômico, cuja força advinha da maior participação popular, né, nas eleições. Aqui está errado, porque o coronelismo é mais observado na região Nordeste, né? Nordeste, aqui na região Norte, tá? Então, elimina aí a B. C. Montagem de modernas instituições, autonomia estadual, voto universal, sob estruturas arcaicas. Opa, tá vendo? Olha a contradição. Modernas instituições, né, sobre as estruturas arcaicas, baseada na grande propriedade rural, ou seja, no latifúndio, né, grande propriedade rural, é o latifúndio, e nos interesses particulares. Pronto, eis a alternativa correta, é a alternativa C. O que é que tem de errado na D? Instituição da Comissão Verificadora de Poderes, que possui autonomia para determinar quem deveria ser diplomado deputado, reconhecendo os vitoriosos nas eleições. Pessoal, essa comissão, de fato, ela existia, né, naquele tempo. Comissão Verificadora de Poderes, que podia reconhecer um candidato eleito como não, né? Agora, não, o coronelismo não é em decorrência da Comissão de Verificação de Poder. É muito mais uma manifestação do coronelismo, tá certo? O poder do coronel. Muito cuidado com as palavras, porque as palavras não dão sentido, né, para as alternativas. Predominância do poder federal sobre o estadual, que possibilitava ao governo manipular a população local e garantir a oligarquia, a elaboração das leis. Não, galera, ó. Então, aqui você está vendo a hegemonia do poder local, mais do que do poder federal. Tá bom? Então, começando com essa questão mesmo, só para aquecer, né, já para praticar o que nós já aprendemos na aula anterior. Vamos agora, nessa segunda aula de hoje, vamos tratar sobre populismo, né? Populismo. E eu já queria pedir que vocês fizessem uma distinção. É o seguinte, populismo, um governo populista é diferente de um governo popular, tá? Porque o populismo tem algo de demagogia, né? Tem algo de artificialismo, né? Algo que vem mais das elites. E o popular não, o popular já é algo mesmo oriundo das classes populares. Um governo popular seria um governo de alguém que viesse das classes populares, né? Um governo populista, por exemplo, o Vargas. Getúlio Vargas é populista, não é um governo popular. Populista por quê? Porque era um grande fazendeiro, um grande proprietário de terras, de gado no Rio Grande do Sul. Óbvio que ele não tem uma origem popular, não é? Mas ele é populista. Joguinho de palavras aí, mas os conceitos são diferentes, né? Vamos lá, populismo é um termo utilizado
para explicar um conjunto de práticas associadas a políticos, sobretudo na América Latina, durante boa parte do século XX. Conceito simples, direto, te permite o quê? Te permite, em relação a populismo, que você entenda o quê? Que é um conjunto de práticas, não é só uma nem duas, um conjunto de práticas associado a político. Populismo tem a ver com político, né? Você, via de regra, vai utilizar esse termo em relação a outras áreas. Aquele atleta é populista. Não, você pode até utilizar, assim, tentando adequar alguma das características do populismo, mas, via de regra, em relação a políticos, sobretudo na América Latina. Opa, me localizei no espaço. Então, da forma como a gente vai comentar, estudar, refletir, não é um conjunto de práticas de político na África ou no Oriente Médio, não, na América Latina, tá bom? Durante boa parte do século XX. Pronto, me localizei no tempo. Então, eu não vou ter populismo no século XVII, nem XVIII, nem XIX, é século XX, tá bom? Então, conceitos que eu acho interessantes, até para a gente mesmo estudar e aprender, são esses conceitos breves, né, mas que eles conseguem sintetizar, tá bom? A essência da ideia, do que vem a ser populismo, por exemplo. Mas vamos lá, isso é só um começo. No caso, ele disse que é na América Latina são vários países, né? Colonização portuguesa, espanhola, tudo é América Latina. México é América Latina, Uruguai é América Latina. Mas vamos lá, mas sendo mais específico, vamos ao que interessa. No caso do Brasil, essa expressão é utilizada como forma de explicar as características dos governantes no período que vai de 1930 e 1964, ou seja, 30 é a partir de Vargas, não é? E vai até 64, quando houve o golpe militar, né? O João Goulart foi deposto, os militares assumiram. Então, já nesse segundo parágrafo, o que vemos? Mais especificamente em relação ao Brasil. Em relação ao Brasil, né? Esse conceito de populismo, ele lá em cima não falou em século XX? Pois bem, ele não disse que é América Latina? Pois bem, vamos afunilando o conceito, não a América Latina como todo, mas em relação ao Brasil. Não o século XX como todo, mas em relação a 30 a 64. Está entendendo? Então, são as características, né? São as características desse período. Bom, pessoal, é o populismo no Brasil, né? É o populismo no Brasil. Vamos em frente. Olha ele aí, Getúlio Dornelles Vargas. Ele que governou o Brasil durante 19 anos, né? No seu primeiro governo foi de 30 a 45 e no segundo foi de 51 até 54, quando ele cometeu o suicídio. Então, até hoje, né, pegando do Marechal Deodoro da Fonseca até hoje, o presidente que teve mais à frente, né, da presidência da República foi o senhor Getúlio Dornelles Vargas. A definição de populismo faz inclusive com que o período de 46 a 64 ficou conhecido como República Populista. Ele está colocando aí 46, mas uns já consideram desde 37, o Estado Novo está muito associado a populismo, né? Quando Vargas assume assume esse perfil de um ditador, né? E vai colocar em prática mesmo muitas práticas populistas. Enfim, o que esse primeiro parágrafo destaca é que tanto foi forte o populismo nessa época que acabou ficando associando esse período de 46 a 64, né, porque nós tivemos vários presidentes que são considerados presidentes populistas, né? E tanto que ficou conhecido como República Populista, né? De acordo com a definição clássica desse termo, o Getúlio Vargas, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart foram exemplos práticos de políticos populistas no Brasil. Nesse período aí, galera, com exceção de um deles, né, que não é considerado populista, foi o Marechal Eurico Gaspar Dutra. O Dutra, que foi presidente de 46 a 1950, ele não se adequa
a um perfil de um político populista. Ele não era carismático, ele não tinha contato com as massas, era um militar, né? E quase que não ia sendo eleito. Só foi eleito porque o Getúlio Vargas botou ele debaixo do braço e saiu pedindo voto para ele no Brasilzão afora, porque havia um risco da UDN ganhar a eleição. E a UDN era a oposição a Vargas. Então o Getúlio pegou e elegeu o cara, né? Era o candidato do Getúlio, como era divulgado por aí. Mas se você for atrás das imagens na internet, terminar a aula, fazer uma pesquisa aí, bota Dutra, você vai ter dificuldade para achar uma foto dele sorrindo. Ele está sempre sério, sisudo, né, como os marechais ficavam nos quartéis. Tá bom? Ok? Olha ele aí, olha o Getúlio Vargas, palitozinho, gravata, muito elegante, cercado de crianças. Cercado de crianças, meninos, meninas. Essas crianças estão, imagino que estão assim, perplexas, estão encantadas. O presidente era uma cor distante, né? E aí está aí o presidente no meio deles, né? No meio da meninada. Populismo, né? Ele cria uma situação. Esse cara tinha esse tino político mesmo, Getúlio, mas não é à toa que esse cara ficou tanto tempo na presidência, não é verdade? Não é? Por conta disso. Bom, vamos nos apegar ao conceito de populismo do historiador Marcos Napolitano. Ele, após estudo sobre esses presidentes ditos populistas que nós tivemos, ele listou algumas características deles. Por exemplo, primeiro, uma relação direta e não institucionalizada entre o líder e as massas, sem passar por nenhuma instituição política. Ou seja, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o Vargas, ele não precisava de partido político. Hoje em dia não se fala muito, fulano tal do partido tal, fulano tal do partido tal. Pois bem, o Getúlio não tinha disso não, né? Era ele mesmo. Ele não, digamos assim, dependia, né, de partidos políticos, né? Ele se colocava como o cara mesmo que vai dialogar com o povo, né, que vai pedir voto para ele. Tudo bem, quando ele se lançava candidato, tinha um partido, mas não que ele ficasse apegado a partido, né? É uma característica dos populistas, né? É essa relação direta com as massas, sem nenhuma intermediação. Segunda característica, forte nacionalismo econômico e defesa da união das massas. O líder, ele não fala por uma classe, mas pela nação, né? O Getúlio Vargas, quais são os casos que nós estamos falando aqui? Vamos lá. O Vargas, o Juscelino Kubitschek, o Jânio Quadros e o João Goulart. Esses quatro, eles, uns mais, outros menos, se identificam, né? Se adequam a essas características que o professor Marcos Napolitano listou, né? Em relação ao populismo, né? Então, um forte nacionalismo econômico, ou seja, a defesa da empresa nacional, tá certo? Da empresa nacional, a defesa da união com as massas, e ele se coloca assim como se estivesse acima de tudo, né? Acima dos partidos, acima das instituições. É uma característica do político populista, né? Na sequência, 3. O poder do líder político populista é centralizado no seu carisma e na rede de troca de favores, desenvolvida a partir dessa liderança. Vocês estão entendendo? Então, todos esses 4 presidentes que nós já tivemos, eles eram figuras carismáticas, simpáticas, sorridentes, né? Você vai ver foto do Juscelino Kubitschek, né? Muito alegre, né? Do João Goulart e do mestre Vargas nem se fala. Agora, quando você pega, antes do Getúlio, na chamada República Velha, rapaz, parece que era um critério para ser presidente, era andar assim, sério, né? Carrancudo, como se não exerça a maior autoridade do país e tal, então isso exige um certo comportamento, uma certa postura. Agora, o Getúlio que mudou tudo isso, né? Com um sorriso largo, né? Ele fazia questão de abraçar as pessoas. O Kubitschek conhecido como presidente
pé de valsa, que ele gostava muito de dançar nos bailes, né? Ele era médico de formação acadêmica, mas é um cara, um político extraordinário e se adequava muito bem esse perfil, né? De um líder carismático, tá? Vamos lá. Outra característica do populismo é um frágil sistema partidário. As instituições políticas das nações com regime populista eram frágeis, ou seja, não tinha partidos fortes durante a gestão desses presidentes, né? Eles não vão, como eu já falei há pouco, eles não vão se associar a partidos, né? Então veja que essa história de partido no Brasil, historicamente falando, não é algo que tem uma tradição, como tem em outros países, que às vezes, como a gente observa, a distância, né, no caso dos Estados Unidos, os democratas, os republicanos, às vezes a família todinha, o pai era, o avô, o bisavô, tudo naquele mesmo. Então lá tem toda assim uma história, né, de alguém que segue esses partidos, né, há muito, muito tempo. Mas aqui no Brasil não, e isso eu acho que tem uma contribuição também desses presidentes populistas que nós já tivemos, tá bom? Nós já tivemos. Então tá aí o carisma. Olha essa manifestação, olha essas faixas. Queremos Getúlio, salve o presidente Vargas, os operários querem Getúlio. Não tem o nome de um partido aí, cara. Como às vezes nós vemos nessas manifestações que acontecem atualmente, alguns partidos se identificam lá com o símbolo, né, com a bandeira e tal, uma faixa, mas na época do Vargas não. Por quê? Porque é uma das características, do populismo, é exatamente essa, né? A fragilidade do sistema partidário, né? Os partidos não têm força, os partidos não pesam, né? Em que as pessoas votavam pelos candidatos, mas não em função de partido, querendo nem saber. Ora mais, quando um Vargas desse candidatava, presidente, o Kubitschek, o Jânio Quadros, o João Goulart, tinha alguém que perguntava qual é o partido dele? Não, porque eu só voto se for do partido tal. Não, nada disso. Eram figuras carismáticas, né? Em que o eleitor votava porque estava votando naquele cara, mas não por forma alguma orientação partidária, tá? Então você vê essa manifestação, a figura do Getúlio, como na característica anterior que nós vimos, que o poder está centralizado na liderança do político populista, né? Político populista. Agora, meus queridos, o populismo não teve só no Brasil não, sabia? Essa caracterização do populismo não está relacionada somente à realidade brasileira do período citado, né? Ela é usada também para explicar experiências históricas de outros países da América Latina, como o peronismo na Argentina, o cardenismo no México e o aprismo no Peru. Aí na imagem, na foto, nós estamos vendo o Perón, né? Grande líder argentino, populista, carismático, né? Cara simpático, né? Se comunicava muito bem, ele e a sua esposa, Isabelita Perón, né? Mas, ficando restrito ao nosso país, né, o Brasil, o grande símbolo foi o Vargas, não resta dúvida. Sobretudo durante o período chamado Era Vargas, né, de 30 a 45, tá? Porque o segundo governo do Vargas foi muito tumultuado, né? A Constituição era uma Constituição democrática, né, de 46, não possibilitava que o Vargas governasse com o rigor que ele tinha governado no primeiro, em relação a oposicionistas, por exemplo, né? No primeiro governo ele mandou prender o Monteiro Lobato, autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo. No primeiro governo o Getúlio mandou prender o Graciliano Ramos, né? Que é aquele cara que escreveu Vidas Secas. Na cadeia ele escreveu Memórias do Cárcere, Graciliano Ramos, né? Agora, nesse segundo governo, a Constituição não permite prender oposicionistas, né? Ele vai sofrer muito, inclusive, com um cara chamado Carlos Lacerda. Esse batia nele só 3 vezes no dia, era manhã, tarde e noite. Não dava trégua, não. Carlos Lacerda. E sofreu um atentado, o Carlos Lacerda, né? Sofreu um atentado,
ficou conhecido como crime da Rua Toneleiros. O crime da Rua Toneleiros acabou vitimando o Major Rubens Vaz, né? E ele pegou um tiro na perna, mas ele disse logo que quem me mandou me matar foi o Getúlio, não tenho dúvida, né? Depois, nas investigações, chegaram a um mandante, né, do pistoleiro do crime, né, que era a pessoa que era muito próxima de Getúlio. Isso criou muitos problemas, né? Criou muitos problemas. Bom, que era o chefe da guarda pessoal dele. Isso ficou difícil para o Vargas continuar na presidência. Ele acabou se matando, né? Acabou se matando em agosto de 54, tá certo? Vamos lá, vamos em frente. O populismo teria sido um estágio intermediário, né? Um estágio intermediário enfrentado por sociedades atrasadas em processo de desenvolvimento e modernização da sua sociedade. Então, alguns autores entendem, né, que o populismo foi naquela década de 30, 40, 50, né, fez 60, né, fez essa transição, né, de sociedade atrasada, né, para a sociedade moderna. Olha o caso do Brasil, porque quando o Getúlio, quem é o primeiro populista? Né, o Vargas, assumiu em 30. Quem é o último que é considerado populista nesse perfil que nós estamos trabalhando? Foi o João Goulart. João Goulart foi deposto em 64. Veja bem, em 30, quando o primeiro populista assume a presidência, né, o senhor Vargas, o Brasil era um país agrário. Dependia do café, né, para exportação. Café, algodão, açúcar, entendeu? Cacau. Mas quando você vai lá para o último, né, o João Goulart, então o país já tem uma indústria de base, né, construída inclusive na época do Getúlio, a Companhia Siderúrgica Nacional. O Brasil já tem a Petrobras, o Brasil já tem um parque industrialzinho até que razoável, entendeu? Então, o que aconteceu de 30, de Getúlio, até 64, João Goulart, o que está colocado na sua tela? Um processo de desenvolvimento e modernização da sociedade. Saindo de quê? De uma sociedade atrasada, de 1930, que era um país agrário. A maioria da população morava no campo, zona rural. Mas quando chega em Goulart, a população urbana já está passando da rural. Então, veja que, rapaz, esses 30 anos, digamos assim, do século XX, de 1930 a 1960, o Brasil passou por muitas transformações, sabia? Vamos lá. Sociedades que enfrentaram tensões muito fortes, né? Tensões muito fortes, à medida que se urbanizavam. O populismo teria sido um estágio político responsável por mediar esse conflito de interesse na transição para um estágio, né, de maior desenvolvimento. Interessante que esses conceitos que estão colocados aqui vai visualizar o populismo como algo que era típico de uma sociedade que estava passando por estágios, mudança de estágio, de menor desenvolvimento para estágios de maior desenvolvimento, né? Aliás, como se isso, da forma como está colocada, estabelece, tipo assim, ó, isso aconteceu também na América Latina, foi algo parecido. Países da América Latina que evoluíram de uma situação de atraso econômico, que se modernizaram e chegaram à situação bem evoluída, mas nesse intervalo de tempo, houve governo populista. Houve governo populista, entenderam? Então, parece que é algo que está assim, atrelado àquela mudança de estágio, como está colocado nesse parágrafo. Tá legal? E sempre, olha, quando fala em conflito de interesse, mediar, isso aqui é muito, ó, vamos grifar isso aqui, vamos grifar, porque, veja só, o Vargas, ele foi visto por muitos patrões, né, como esse cara, esse presidente, que teria a capacidade de mediar esses conflitos de interesse, né? Conflito de interesse entre quem e quem? Conflito de interesse entre patrões e empregados, entendido? Conflito de interesses, né? Em regiões que vão pressionar para maior atenção, entendeu? Então, veja que é uma característica da época. Então, ele teria cumprido esse papel, né, o Vargas.
Olha só ele aí, capa de um caderninho, viu? Distribuído pelo governo, na época, um desenho que o Getúlio Vargas cumprimenta uma criança, lá ali atrás outro menino com a bandeira, e está escrito aqui, deixa eu ler aqui, dá para eu ler, porque está ampliado aqui na tela, crianças aprendendo no lar e nas escolas o culto da pátria, trazeis para a vida, prática todas as probabilidades de êxito, só o amor constrói, e amando o Brasil forçosamente o conduzireis aos mais altos destinos entre as nações, realizando os desejos de engrandecimento aninhado em cada coração brasileiro. Olha que coisa linda. A criança recebe um caderno desse, leva para casa, ela já cresce admirando o Getúlio, né? Então, o uso do termo populismo como explicação para os fenômenos políticos no Brasil e na América Latina foi muito forte durante grande parte do século XX. Comentamos isso já. No caso do Brasil, essa expressão perdeu parte de sua importância. Qual a expressão? O termo populismo, né? A partir da década de 90, quando historiadores e cientistas políticos começaram a levantar hipóteses de que o populismo não era capaz de explicar toda a experiência histórica do Brasil no período em questão. Ah, professor, explica esse negócio aí. Ah, é o seguinte, esse conceito de populismo, pessoal, ele também, a partir de 70, né? Perdão, de 90, ele passou a ser questionado. Opa, deixa eu dar aqui uma boa tarde especial para a Juliana Cavalcante Cardoso. Boa tarde. Boa tarde, Rosário Alves, Luana Maria, Regiliane, Lindaura, Jacobina, Floriano, Santa Luzia, né? Eliseu Martins. A galera tá ligada aí. Então, veja, tão importante, voltando para cá, tão importante quanto você entender o conceito, né? O conceito de populismo, é você entender, né, as transformações que esse conceito estão tendo. Porque surgiram historiadores que levantaram essa hipótese. Olha, eu acho que esse conceito de populismo não explica toda a experiência histórica do Brasil nesse período que vai de 1930 a 1964. Então, a galera vai ter que ver como é que se adequa, ou também elaborar outros conceitos. Os novos estudos, né, o cara não pode só criticar, não. Também tem que apontar alguma alternativa. Os novos estudos ressaltam que, na verdade, as massas não eram manipuladas pelo líder político, mas o enxergavam como responsável por satisfazer suas demandas. Você está entendendo? É porque no conceito de populismo ficava assim muito evidente a habilidade, a capacidade dos líderes populistas em manipular as massas. Tipo assim, de conduzi-las, né? Para determinada direção. Então, assim, o povo seria manipulado. Já para esses novos estudos que estão surgindo, eles já pensam diferente. Como? Dizendo o seguinte, não, eles não estavam sendo manipulados, não. O povo, né, a massa, né, a maioria da sociedade, seguiam esses caras porque viam neles alguém, né, que poderia satisfazer suas demandas, atender às suas reivindicações, às suas necessidades. Ó, veja bem, o Getúlio não era considerado pelos trabalhadores, por muitos trabalhadores, como o pai dos pobres. Então, um pai, uma pessoa muito querida, é alguém que se preocupa, não é um presidente, não é? Getúlio chegou a ser chamado muitas vezes o pai dos pobres. Se bem que houve também quem chamasse ele a mãe dos ricos, porque do mesmo jeito que ele atendia as reivindicações dos trabalhadores, né, também atendia algumas reivindicações dos patrões, né? Tá certo? Então, ou seja, essas novas abordagens estão analisando o conceito de populismo, mas não no sentido que as massas estavam ingenuamente foram hipnotizadas, foram conduzidas, coitadinha, bichinha. Não, é porque eles viam naquele cara, naquele líder populista, alguém que ia resolver os problemas dela. Agora, como ele conseguiu isso, com muita habilidade, né, com muita inteligência, eles conseguiram passar essa imagem, né, de salvadores da pátria, propondo muitas vezes soluções simples para problemas complexos. E problemas complexos,
meus queridos, minhas queridas, problemas complexos exigem soluções complexas. Tá entendendo? Não tem essas coisas muito simples, muito fáceis, em se tratando, né, de um país enorme como esse que é o nosso, né? Olha ele aí, o Getúlio, cercado por civis, esses de paletó, e por militares, esses que estão devidamente paramentados, né? Historiadores questionam elementos centrais do populismo, como, por exemplo, a ideia de que, vamos grifar, o questionam, né? O populismo, como a ideia de que a relação do líder com o povo não era institucionalizada, né? Considera-se o fato que todos os presidentes do período de 46 a 64, eles precisavam do apoio político para se sustentarem no poder. E é um fato, viu, pessoal? Esses presidentes que estiveram à frente da presidência, o Vargas, o Juscelino Kubitschek, né, o Jânio Quadros e o João Goulart, todos eles precisaram de apoio político, de apoio do Congresso, né? Porque tem uma questão, pessoal, que tem que ser sempre lembrado, é que aqui no Brasil não basta se eleger, é se preocupar com a governabilidade, as condições de governar. Como é que se dá o diálogo? Governabilidade. O diálogo com o parlamento, o diálogo com o poder judiciário, o diálogo com a sociedade, o meio de comunicação, tudo isso tem a ver com a governabilidade, né? Governabilidade. Não é algo simples, né? Muitas vezes é complicado. O primeiro presidente da República, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele renunciou à presidência, né? Não tinha um bom diálogo com o Congresso. O presidente Jânio Quadros também renunciou, esperava ter alguém pedisse para que ele voltasse, ninguém pediu. O presidente Collor também renunciou. Então, tem alguns casos de renúncia ao longo da história do Brasil. E aqueles que batem de frente com o Congresso também acabam tendo dificuldade, né? Então, o que ele está querendo, o questionamento dele em relação ao populismo, é de que essa relação do líder com o povo não era institucionalizada. Tá? Havia, sim, inclusive, a presença, né, dos partidos. Se o Getúlio precisava de partido, mas precisava do Congresso, precisava do diálogo com o Congresso, sobretudo no segundo governo. Esse da imagem, esse que está de paletó, gravata, que você nota que ele está tenso, você nota que ele não está satisfeito, né, porque quase que ele não tomava posse, não é? Ele era o vice do Jânio Quadros. Quando o Jânio Quadros renunciou, esse cara estava na China, numa visita diplomática e tal. Como ele era muito próximo do movimento sindical, ele foi logo rotulado de comunista. De comunista ele não tinha nada, o que ele tinha muito era fazenda e gado, lá no Rio Grande do Sul. Mas naquela época, bastava você falar em pobre, direitos dos trabalhadores, salário mínimo era o suficiente para ser rotulado. Tanto é que ele, quando foi ministro do Trabalho, do segundo governo do Vargas, ele convenceu o presidente a reajustar o salário mínimo 100%. Meu amigo, de lá para cá a confusão foi grande. Lá para cá, que eu digo, daí até o golpe de 64, a confusão foi grande, né? Vamos aqui para o texto e observe que ao redor do Jânio Quadros tem mais militares do que ao redor do Juscelino nessa imagem anterior. Estou vendo aqui 1, 2 e aqui já está bem mais, né? Uns 8 mais ou menos. Vamos lá. A conceituação de populismo não é suficiente para explicar parte considerável da experiência política brasileira desse período. Getúlio Vargas e o João Goulart, nos seus governos, foram implodidos, Goulart e Vargas, na medida que deixavam de receber o apoio político legislativo. Estão lembrados? Está lembrado daquilo que nós falamos há pouco, né? Em que depende e muito, né, dessa relação com o poder legislativo e também com o poder judiciário. O João Goulart, não sabendo, tendo as questões, a situação de governabilidade muito abalada, né? O João Goulart abriu caminho para a consumação do golpe de 64, o que interrompeu toda essa experiência política interessante que vinha acontecendo desde 46, bem da verdade, não é? E aí, termina dessa forma, né? Olha ele aí, que está mais simpático, está recebendo a faixa presidencial. Do lado, o Tancredo Neves, está um pouco tenso.
Então, o sistema partidário brasileiro, durante essa fase, foi bastante forte. E a eleição dos presidentes passou obrigatoriamente a necessitar que alianças políticas fossem forjadas. É uma necessidade do jogo democrático, né? Para que se eleja presidente, a necessidade dessas alianças, né, serem celebradas. Curioso que não tem como repetir mais como era na época do Vargas, né, que ele disse que não estava nem para partido, ele que era a figura carismática, né, ele é quem resolveu tudo. Então, encerra com esse cara, com o João Goulart, essa sequência, né, de presidentes populistas, tá, que o Brasil teve. Tá? Olha ele, esse outro aí. Esse é o Jânio Quadros, segurando a vassoura. A vassoura era o símbolo, né, que ele utilizou na campanha dele, dizendo que ia varrer a corrupção do Brasil. Esses caras surgem como salvadores da pátria, né? Líderes populistas, né, demagogos. Aí as pessoas andavam com essas vassouras, gente, no meio da rua. Como é que pode? Ainda bem que inventaram os adesivos depois, né, bota na camisa e tal, né? Mas os eleitores do Jânio Quadros, andando armado de vassoura, quando encontravam um eleitor do Marechal Henrique Teixeira Lott, a confusão era grande. Os eleitores do Jânio armado de vassoura, né, taca para todo lado, é um problema sério. Vamos lá. Esse Jânio Quadros foi tão demagogo, essa criatura, né? Ele se envolveu com questões tão pequenas, como, por exemplo, proibir que as mulheres usassem biquíni nas praias, proibir coisas pequenas, lança-perfume, que naquela época era legalizado. Não, querendo dizer que não devesse proibir, que até causa problema cardíaco, né? E é uma droga, mas assim, precisava um presidente da República, por favor. O presidente da República proibir briga de galo, as rinhas. Pois é, novamente eu repeti, tinha que proibir mesmo. Alguém tinha que proibir briga de galo, porque os galos ficam ali se cortando, às vezes até se matam. Agora, vamos combinar, precisava do presidente da República se abalar para acabar com briga de galo no Brasil. Isso aí qualquer vereador resolvia numa cidade, por cada cidade resolvia essa parada aí. Vamos lá. Em decorrência dessas críticas ao tema, ou seja, populismo, né, o período da nossa história, conhecido anteriormente como República Populista, é nomeado hoje como a Quarta República Brasileira ou a República de 46, né? Essas aqui são assim, outras denominações, né, que estão sendo utilizadas em relação a esse período que era chamado de República Populista, como eu falei no início da aula, para se chamar de Quarta República Brasileira ou República de 46. Conclui-se que o termo populismo pode explicar parte da experiência política. Então, vamos colocar isso aqui, ó, explicar parte da experiência política, né, do Brasil entre 30 e 46, mas não esclarece a sua totalidade e complexidade. Isso é verdade, né? Não esclarece toda a complexidade, né, toda a totalidade desse período. Recentemente, galera, surgiu na ciência política mais um conceito, né? O populismo de direita. O que é que vem a ser, professor? O populismo de direita. É um conceito utilizado para definir práticas consideradas populistas, utilizada por políticos que estão à direita do espectro político ou que apresentam discurso conservadores, né? Muito discurso conservador. Está relacionado com crises sociais e políticas, bem como com as mudanças causadas pela muita crise social, muita crise política. Mas olha só, personificação das vontades do líder como a vontade do povo. O discurso anti-elite e os ataques contra o intelectualismo. Estão vendo? Olha só. Esse populismo de direita, olha aí, o Donald Trump, está bem na frente, Marine Le Pen, a segunda, né, o Victor Ron. Então, observe que são características, porque esses outros populistas que nós vimos há pouco, né, no caso do Vargas, no caso do Kubitschek, né, do Jânio Quadros e do Goulart, se não fosse um populismo mais à esquerda, mas à direita que não é.
não foram, melhor dizendo. Mas já nesse caso, sim, porque veja só o que esses caras defendiam, né? Fazer um discurso anti-elite. Eu sou popular, eu sou do povão, né? Observe que o Getúlio não fez isso não, né? O Kubitschek, né? Jânio Quadros, né? Um discurso contra a elite da sua época, né? Contra do seu tempo. Ataques contra o intelectualismo. Não. Se bem que agora eu estou me lembrando como acabei de comentar que o homem mandou prender o Graciliano Ramos, né? E o Monteiro Lobato, mas seria um ataque ao intelectualismo? Pode ser interpretado, né? De qualquer forma, né? Porque não respeitaram, eram escritores já famosos naquele tempo. Outra característica muito forte no populismo de direita, apontado pelos analistas, é o discurso anti-imigração. Isso aí é uma característica forte desses políticos, né, considerados populistas de direita. Né? Exatamente ser contra a imigração, ser contra a entrada, né, de mais pessoas no seu país, porque eles alegam que a questão a disputa por emprego vai aumentar, isso tem uma despesa para resolver, enfim. Vamos para as questões? Vamos lá. O populismo manifesta-se já no fim da ditadura e permanecerá constante no processo político até 64. Nós estamos falando do populismo, né? E diz que vai até 64. Tudo bem, tranquilo, até o golpe que afastou o João Goulart. O fenômeno político conhecido sob o nome de populismo no Brasil e na América Latina caracterizava-se por quê? Vamos lá. Vamos analisar a alternativa A. Olha o que diz a alternativa A. Como fenômeno político desvinculado do processo de urbanização e industrialização. Que tal? Marquemos aí a alternativa A, né? Ou ela tem alguma palavra que elimina, né? Que elimina. Veja bem. Alternativa A. Como fenômeno político desvinculado do processo de urbanização e industrialização. Será que o populismo é desvinculado do processo de urbanização e industrialização? Não é. Tem uma vinculação, sim. Tá? Então, tá errado, né? B. Como um poder político das massas e suas reivindicações. Muito bem. Poder político da massa e suas reivindicações pode caracterizar esse movimento que foi conhecido como populismo. Tá bom? Alternativa C. Por um movimento de massa sem lideranças carismáticas? Não. Liderança carismática é exatamente uma das características das características desse período, do populismo, né? Do populismo. Então, aqui a gente vai grifar 100, tá? Porque tinha, sim, lideranças carismáticas, né? Alternativa D, por grupos políticos identificados exclusivamente com as elites econômicas. E aí, qual seria a palavra? Interessantíssimo para nós grifarmos. A alternativa D, não é? Por grupos políticos identificados exclusivamente. Vamos grifar vamos contornar, agora eu estou contornando, não é mais grifando não. Vamos contornar esse exclusivamente, tá bom? Na alternativa E, com o estilo de governo sempre sensível a pressões populares, principalmente as rurais. O que é que tem de errado aí, pessoal? Nessa alternativa, né? O que é que tem errado? Nessa alternativa é como estilo de governo sempre sensível às pressões populares, principalmente as rurais. O que é que vocês acham? Olha, é bom lembrar que aqueles avanços de direitos trabalhistas na era do Getúlio Vargas, tá lembrado? CLT, consolidação da lei do trabalho e tal, elas ficaram muito restritas ao trabalhador urbano e não ao trabalhador rural. É por isso que está errado. E assim você vê aí, quais são as palavras-chave. Eliminamos a alternativa A,
contornando desvinculado, porque não é desvinculado. Eliminamos a alternativa C, porque diz que o populismo não tinha liderança carismática, é só o que tinha, liderança carismática, né? Não podemos concordar com a D, porque diz que os grupos políticos se identificavam exclusivamente com as elites econômicas. Não era, né? E por último, a alternativa E, porque fala em rurais. Não era esse o lance, né? O direito que o Vargas instituiu não chegou aos trabalhadores rurais, tá bom? Vamos para a próxima? Olha só. Em primeiro lugar, aqui é o texto, né? O populismo é uma política de massas. Vale dizer que é um fenômeno vinculado à proletarização dos trabalhadores, né, na sociedade complexa moderna, sendo indicativo de que tais trabalhadores não adquiriram a consciência e sentimento de classe. Você está dizendo o seguinte, que aqueles trabalhadores que acompanham os líderes populistas, o Vargas, o Kubitschek, o João Goulart, eles não têm um sentimento de classe, né? Não têm um sentimento de classe, tá? Não estão organizados e participando da política como classe. Então, ele diz, olha, nem participando de partido político não está nenhum. As massas interpeladas pelo populismo são originárias do proletariado, mas neles se distinguem por sua inconsistência das relações de expoliação sobre as quais vivem, tá? Bom, partindo da definição do populismo dada por Ângela de Castro Gomes, é possível afirmar que vamos lá, bora analisar as alternativas. O populismo é um fenômeno político no qual as massas dos trabalhadores protagonizam a luta contra a exploração da sua força de trabalho. E aí, que tal? Pode confundir, viu? Pode confundir de boa, porque houve essa luta por direitos trabalhistas, né? Getúlio atendeu em parte, mas quando está falando de populismo, você tem que tomar como referência os próprios caras, né? O Getúlio, o Kubitschek, o João Goulart. Então, não vamos marcar, não. Por quê? Porque diz que o populismo, o fenômeno político, no qual as massas trabalhadoras protagonizam a luta contra a exploração da sua força de trabalho. Não era esse o objetivo, não era esse o papel, né, do populismo, né, no sentido de os trabalhadores é quem vão protagonizar. Essa palavra aqui é forte. Olha, protagonizam. Por que ela é forte? Porque quem protagoniza, quem é protagonista, é quem vai à frente, é quem conduz. E nesse caso, o que é que nós observamos? Nós observamos que quem protagoniza é o próprio Vargas, tá legal? Então, por isso que ela está errada. B, do populismo nasceu a consciência de classe dos trabalhadores? Não, porque, vamos grifar esse nasceu, né, como verbo aí, porque a consciência de classe dos trabalhadores não acontecia diretamente do populismo, não. Porque se fosse, tinha muitos trabalhadores que não seguiam mais nem o Vargas, estava na dele, né? O populismo indica que os trabalhadores que por ele foi submetido não tinham consciência de classe e, portanto, não se organizavam com consciência política. Pronto, é isso aqui que está no texto, né? Os trabalhadores, tá? Vou até grifar, vamos grifar o que está correto, né? Diz que os trabalhadores que eles foram submetidos não tinham consciência de classe e, portanto, não se organizavam com consciência política. Tá legal? Vamos em frente aqui, comentando a alternativa D. A perspectiva política do populismo não estava ligada necessariamente à classe trabalhadora. Não? Mas, olha, o trabalhador é um alvo, né? O trabalhador era alguém que né, que o próprio candidato era a meta dele,
era utilizado como pressuposto. Então, não estava ligada, a classe trabalhadora estava assim. O populismo era um tipo de política praticada inicialmente nos Estados Unidos da América, no século XIX. Opa, veja bem, aqui falou Estados Unidos da América e século XIX. Nós vimos que é América Latina. Aqui é América Latina. E aqui já desce para o Brasil. Tá? Ok? Por isso que ela está errada. Dá tempo ainda mais uma, rapidinho. Então, vamos lá. O último dos presidentes brasileiros, do período democrático, de 45 a 64, foi quem? Foi o João Goulart. Entre os projetos políticos elaborados por João Goulart, que foram considerados populistas, vamos lá, projetos políticos, é isso que ele quer. Quais eram os projetos políticos elaborados pelo João Goulart? Pode ser citado quais? A, as reformas de base, B, as reformas de centro, C, as ligas camponesas, D, o projeto de privatização da Petrobras, E, o projeto de socialização dos meios de produção. Bom, vamos lá. Tem umas aqui, pessoal, que são assim, mais absurdas que a outra, porque a privatização da Petrobras não aconteceu no governo, né, do presidente João Goulart, foi no governo do presidente Lula, né, Fernando Henrique Cardoso, político neoliberal, então, Fernando Henrique Cardoso, privatização da Petrobras, tá? Ligas Camponesa, nós temos Liga Camponesa, mas Liga Camponesa foi em Pernambuco, né, lutavam pela terra, então, não é Ligas Camponesa. Então, privatização, Fernando Henrique Cardoso, Ligas Camponesa foi durante o governo dele, do João Goulart, só que não é projeto do João Goulart, você está entendendo? Ele está pedindo que marquemos, né, projeto do João Goulart, projeto do próprio João Goulart, tá? Reformas de centro, bom, se o João Goulart era tido como esquerdista, essas reformas de base previa, estava lá escrito, olha, reforma agrária nas terras às margens das rodovias e ferrovias, então não bate bem com reforma de centro, tá? Olha, alternativa A, reforma de base, e alternativa B, projeto de socialização dos meios de produção. O que é socializar o meio de produção? É fazer com que eles sejam utilizados, né, por mais pessoas. Socializar isso, é ampliar o acesso, né? Mas não, o João Goulart, ele não vai caminhar por aqui, né? Socializar o meio de produção. A alternativa correta, galera, é a alternativa A, as reformas de base, né? As reformas de base. Essas reformas de base que não foram implementadas, porque veio o golpe militar em março de 64, né? As reformas que incluíam, inclusive, reforma administrativa, reforma educacional, reforma partidária, era uma série de reformas. Era um movimento, era uma iniciativa bastante polêmica, né? Considerando a sociedade conservadora da época, né? O ato de lançar essas reformas de base foi um ato populista. Ao invés dele assinar os decretos lá na sala dele, né, em Brasília, né, o que é que ele faz? Ele convoca um grande comício ali na central do Brasil, né, e anuncia para a população, a praça lotada, anuncia que vai desapropriar terras, anuncia que vai fazer reformas no campo administrativo, ou seja, ele deixou muitos assim preocupados, sobretudo a classe dominante, as elites, né, que viram na implementação daqueles projetos uma forma de contrariar seus interesses, o interesse da classe patronal, né, da galera aí que esse pessoal que sempre está bem em todas as situações, em todos os governos, mas ficam acompanhando, né? E no caso do João Goulart,
essas reformas de base que ele oficialmente divulgou no comício da Central do Brasil, no dia 13 de março de 1964, selou o destino dele, porque isso foi em março, né? Quando foi no final do próprio mês, no dia 13, né? No dia 31 de março. Aliás, os historiadores até dizem que o golpe militar foi no dia 1º de abril. Mas como o dia 1º de abril é o dia da mentira, considerado, né, popularmente, os militares acharam melhor antecipar para o dia 31 de março. Então, eles não rememoram o 1º de abril, como chamam de Revolução de 64. No entanto, foi um golpe civil-militar. Tá legal? Meus queridos, foi um prazer estar com vocês. Nós vamos encerrando por aqui nossa aula de hoje sobre populismo, clientelismo, né, patriarcalismo. Foi muito interessante, foi muito legal. Então, um forte abraço e até a próxima aula.